Premonições são possíveis segundo a física? Imagine acordar no meio da madrugada com o coração acelerado. Você teve um sonho estranho e no sonho um avião decola e 3 minutos depois algo dá errado. Parece roteiro de filme, mas histórias assim aparecem o tempo todo no mundo inteiro. Sonhos que parecem prever acidentes, déjà vu que parecem antecipar eventos, pressentimentos que de alguma forma se tornam realidade. Algumas pessoas juram que já viveram isso. Talvez você também. E isso levanta uma pergunta que mistura psicologia, filosofia e física. É possível que a mente tenha acesso ao futuro? Será que o tempo funciona como imaginamos? Ou será que o futuro de alguma forma já existe? Hoje nós vamos explorar essa pergunta de uma forma diferente. Não com misticismo, não com espiritualidade, mas usando física moderna. E para isso vamos mergulhar em um dos maiores mistérios do universo: a natureza do tempo. Porque entender o tempo pode revelar algo profundamente desconfortável. Talvez o futuro já esteja escrito, ou talvez o futuro nem exista ainda. E dependendo de qual dessas ideias estiver correta, premonições podem ser impossíveis, coincidências ou uma consequência bizarra da própria estrutura do universo. E para começar essa jornada, eu vou contar uma história breve para vocês. Mark Twain não acreditava apenas em coincidências, ele acreditava em uma conexão cósmica. Em 1909 ele declarou: "Eu cheguei aqui com o cometa Halley e espero ir embora com ele." Ele dizia que seria a maior decepção de sua vida se ele não partisse com o cometa. Um surreal, no dia 21 de abril de 1910, apenas um dia após o cometa atingir seu brilho máximo, ao retornar à Terra, Twain sofreu um ataque cardíaco e morreu. Ele previu o ano, a carona astronômica, com uma precisão que desafia a lógica. Coincidência? Talvez. Mas histórias assim existem aos milhares. Pessoas que sonham com acontecimentos futuros, pessoas que sentem pressentimentos, pessoas que dizem ter visto algo antes de acontecer. Isso nos leva a uma pergunta fundamental: será que o futuro pode influenciar o presente, ou será que tudo isso é apenas uma ilusão da mente humana? Para responder isso, precisamos entender algo que parece simples, mas que na verdade ninguém entende completamente: o tempo. O tempo talvez não funcione do jeito que imaginamos. E para entender por quê, precisamos voltar para 1665, quando um jovem chamado Isaac Newton começou a redefinir completamente a forma como a humanidade entende o universo. E sem perceber, ele também criou a primeira grande teoria científica do tempo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. E essa história começa em um lugar bastante improvável, uma fazenda na Inglaterra. Em 1665, a Europa enfrentava uma epidemia da peste e as universidades foram fechadas. Um jovem estudante chamado Isaac Newton precisou voltar para a casa da família. O que parecia um desastre acadêmico acabou se tornando um dos períodos mais produtivos da história da ciência. Foi ali que Newton desenvolveu o cálculo diferencial, formulou as leis do movimento, começou a entender a gravidade. Mas existe algo ainda mais profundo que Newton fez, algo que quase nunca aparece nos livros escolares. Ele criou uma nova forma de entender a própria realidade. Porque antes de estudar o movimento das coisas, Newton percebeu que precisava responder uma pergunta muito mais básica: onde as coisas existem? E quando elas acontecem? Para Newton, o universo era parecido com um grande palco. Primeiro, existe o espaço, um espaço vazio, com 3 dimensões, como um enorme cenário cósmico. Depois, existe a matéria. Planetas, pedras, árvores, pessoas, tudo ocupando posições nesse cenário. E por fim, existe algo que controla a evolução de tudo isso. Um tipo de relógio universal. Esse relógio é o tempo. Na visão de Newton, o tempo funciona como um tic-tac cósmico, um ritmo constante, regular, absoluto, independente de qualquer coisa. Newton escreveu algo muito direto em sua obra Principia Mathematica. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático flui uniformemente sem relação com nada externo. Em outras palavras, o tempo existe por conta própria. Ele não depende de nós, não depende do movimento, não depende da matéria. Ele simplesmente corre continuamente do passado para o futuro, como um rio.
e nós estamos sendo carregados por ele. Essa ideia parece extremamente natural para nós, porque fomos educados dentro dessa visão de mundo. Somos, de certa forma, filhos intelectuais de Newton. Desde pequenos, aprendemos que existe um passado, existe um presente, existe um futuro e que o tempo avança sempre na mesma direção. Mas essa ideia tem uma consequência importantíssima. Se o tempo é um rio que flui apenas para frente, então o futuro ainda não existe. Ele ainda não aconteceu. Ele ainda não chegou. E se ele ainda não chegou, então ninguém poderia acessá-lo. Dentro da física newtoniana, a conclusão é simples: premonições seriam impossíveis. O futuro não pode influenciar o presente porque ele simplesmente ainda não existe. Tudo o que existe é o momento atual e o passado que ficou para trás. Durante mais de 200 anos, essa visão dominou completamente a ciência. O universo parecia previsível, determinístico, organizado, como um gigantesco relógio. Mas no final do século XIX começou a aparecer um grande problema. Um problema aparentemente pequeno, que iria destruir completamente a visão de Newton. Esse problema tinha a ver com algo que todos nós vemos todos os dias: a luz. E foi quando um jovem rebelde chamado Albert Einstein começou a fazer uma pergunta estranha, uma pergunta que parecia quase infantil, mas que mudaria para sempre nossa compreensão do tempo. Ele perguntou o seguinte: o que aconteceria se eu corresse ao lado de um raio de luz? Essa pergunta simples iria provocar uma das maiores revoluções da história da ciência, porque a resposta ia destruir a ideia de um tempo universal. E quando o tempo deixa de ser universal, algo muito estranho acontece. O próprio conceito de agora deixa de existir. No final do século XIX, a física parecia praticamente resolvida. As leis de Newton explicavam o movimento dos planetas, a queda dos objetos, o comportamento das máquinas, a trajetória dos projéteis. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Muitos cientistas da época acreditavam que a física estava praticamente completa. Mas havia um problema que vinha de uma área aparentemente distante da mecânica: o eletromagnetismo. Em 1865, um físico escocês chamado James Clerk Maxwell fez algo extraordinário. Ele unificou dois fenômenos que pareciam completamente diferentes: eletricidade e magnetismo. E dessa unificação surgiram algumas das equações mais elegantes da história da ciência: as equações de Maxwell. Essas equações descreviam algo curioso. Elas previam a existência de ondas eletromagnéticas, e quando Maxwell calculou a velocidade dessas ondas, ele encontrou um valor muito específico. Esse número talvez pareça familiar, porque é exatamente isso: é a velocidade da luz. Bom, foi assim que Maxwell descobriu algo revolucionário. A luz é uma onda eletromagnética. Hoje isso parece óbvio, mas na época foi uma surpresa gigantesca. A luz não era mais algo misterioso. Era simplesmente uma onda elétrica e magnética viajando pelo espaço. Mas isso criou um problema bem profundo, porque as equações de Maxwell diziam algo muito estranho: a velocidade da luz era sempre a mesma. Sempre, não importava quem estivesse medindo. Isso parecia impossível, porque na física newtoniana, a velocidade sempre se somam. Imagine que você está andando em uma esteira. A esteira se move a 10 km por hora e você caminha nela a 5 km por hora. Para alguém parado fora da esteira, você estará se movendo a 15 km por hora. Simples. Mas se você acender uma lanterna enquanto caminha na esteira, a luz deveria se comportar da mesma forma. Newton diria que a velocidade da luz deveria ser a velocidade da luz mais a velocidade da esteira. Mas as equações de Maxwell diziam algo completamente diferente. Elas afirmavam que a luz sempre viaja à mesma velocidade, sem exceções. E foi aí que entrou um jovem em cena, um estudante alemão. Ele faltava às aulas, ignorava professores e preferia estudar sozinho. O nome dele era Albert Einstein. Ele imaginou o seguinte cenário: se eu conseguisse correr ao lado de um raio de luz, o que aconteceria? Se eu viajasse exatamente à velocidade da luz, eu veria a luz parada ao meu lado? Segundo Newton, sim. Mas segundo Maxwell, isso seria impossível, porque as equações de Maxwell não permitem que a luz fique parada. A luz sempre se move à velocidade c, sempre. Então Einstein percebeu isso. Duas teorias fundamentais da física estavam em conflito. Uma delas estava errada, e Einstein tomou uma decisão radical. Ele decidiu confiar em Maxwell. Isso significava que, se Maxwell estivesse certo, então as leis de Newton estavam incompletas. E para resolver esse conflito, Einstein precisou fazer algo que ninguém imaginava. Ele precisou redefinir o espaço e o tempo.
Em 1905, Einstein publicou um artigo que mudaria tudo. Ele propôs 2 princípios simples. O primeiro dizia: as leis da física são as mesmas para todos os observadores. O segundo dizia: a velocidade da luz é sempre a mesma para qualquer observador. Não importa se ele está parado ou se está em movimento. Não importa se você está viajando a 100.000 km por hora. A luz sempre terá a mesma velocidade. Mas existe apenas uma forma de isso acontecer. O espaço e o tempo precisam se ajustar para compensar o movimento. E foi assim que nasceu a teoria da relatividade. A relatividade revelou algo profundamente perturbador. O tempo não é universal, ele não é absoluto, ele não corre igual para todos. Cada pessoa possui seu próprio tempo. O tempo depende do movimento, da gravidade, depende da posição no espaço. Isso significa algo muito estranho. 2 pessoas podem viver ritmos diferentes de tempo e isso não é ficção científica. Isso é medido todos os dias. Relógios em satélites, por exemplo, precisam ser corrigidos constantemente por causa da relatividade. Caso contrário, sistemas de navegação errariam vários quilômetros por dia. Mas existe uma consequência ainda mais perturbadora da relatividade. Talvez a mais radical de todas. Einstein mostrou que algo que parecia óbvio, na verdade, não existe. O presente absoluto, famoso agora. Porque se o tempo depende do movimento, então eventos que parecem simultâneos para uma pessoa podem não ser simultâneos para outra. Para um observador, um raio pode cair antes de um trovão. Para outro observador, o trovão pode acontecer antes. E para um terceiro, os 2 eventos podem acontecer ao mesmo tempo. Tudo depende de como cada observador está se movendo. E isso significa que não existe um agora universal. Cada observador possui seu próprio presente. E quando os físicos perceberam isso, uma ideia radical começou a surgir. Talvez o tempo não seja algo que flui, talvez o tempo seja algo que está ali o tempo todo, como um grande mapa. Um mapa contendo todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Essa ideia ficou conhecida como universo em bloco. Bom, e se essa ideia estiver correta, então algo muito estranho pode acontecer. O futuro, de alguma forma, já existe. Então, quando Einstein mostrou que o tempo depende do movimento, o espaço e o tempo deixaram de ser coisas separadas. Eles passaram a formar uma única estrutura, o que os físicos chamam de espaço-tempo. Isso significa que o tempo passou a ser tratado como uma dimensão, assim como as dimensões espaciais. E aqui começa o verdadeiro problema, porque se o tempo é uma dimensão, então ele pode ser representado como algo estendido, assim como o espaço. Pense em um mapa. No mapa existem várias cidades, todas elas estão lá ao mesmo tempo. Não existe uma cidade mais presente do que a outra. Elas simplesmente existem no mapa. Agora imagine que o universo inteiro funcione da mesma forma. Todo o espaço, em todos os momentos do tempo, forma uma estrutura gigantesca. Um bloco cósmico, e nesse bloco estão contidos o nascimento das estrelas, a formação da Terra, o surgimento da vida, você assistindo esse vídeo e até eventos que ainda não aconteceram. Tudo faz parte da mesma estrutura. Nessa visão, o tempo não flui. Nada realmente se move do passado para o futuro. O que existe é simplesmente uma estrutura completa contendo todos os momentos. Passado, presente e futuro. Todos coexistindo dentro do espaço-tempo. E então surge uma pergunta inevitável. Se todo o tempo já existe, por que sentimos que o tempo passa? A resposta pode ser surpreendente. Talvez o tempo não esteja passando, talvez seja a nossa consciência que está se movendo dentro do espaço-tempo. Como se estivéssemos assistindo a um filme. Imagine um rolo de filme antigo. Todos os frames já existem. O começo, o meio, o final. Mas quando o filme é projetado, cada frame aparece um de cada vez, criando a sensação de movimento. Talvez o universo funcione assim. Todos os momentos já existem, mas nossa mente só tem acesso a um frame por vez. Esse frame é o que chamamos de agora. E isso leva a uma consequência extremamente desconfortável. Se o universo em bloco estiver correto, então o futuro já está lá. Ele não precisa ser criado, ele já faz parte da estrutura do espaço-tempo. E isso significa que tudo que vai acontecer já existe em algum ponto do bloco. Sua próxima decisão, seu próximo pensamento, seu próximo erro, tudo. Albert Einstein expressou essa ideia de forma muito direta em uma carta escrita após a morte de um amigo. Ele disse: para aqueles que acreditam na física, a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão persistentemente teimosa. Se essa visão estiver correta, então o universo seria parecido com um enorme livro já escrito.
Nós apenas estamos lendo página por página e isso levanta uma pergunta muito perturbadora. Se o futuro já existe, então será que em alguns casos, raríssimos, ele poderia vazar para o presente? Será que o cérebro poderia de alguma forma acessar informações que ainda não experimentamos? A física não confirma isso, mas também não descarta completamente essa possibilidade dentro de algumas interpretações. Porém, antes de sair acreditando em premonições, existe outro fator fundamental que precisamos considerar. Um fator que explica por que lembramos do passado, mas não do futuro. Esse fator tem um nome: entropia. E é ela que cria aquilo que chamamos de flecha do tempo. Mesmo que o tempo seja uma dimensão, nós ainda sentimos uma direção muito clara nele. Sabemos qual é o passado, sabemos qual é o futuro, e existe uma assimetria muito evidente. Nós lembramos do passado, mas nunca lembramos do futuro. E por que isso acontece? Essa pergunta levou os físicos para outro campo da ciência, a termodinâmica. E foi lá que apareceu uma das leis mais profundas do universo, a segunda lei da termodinâmica. Ela fala de uma grandeza chamada entropia. De forma simples, entropia mede o nível de desordem ou homogeneidade de um sistema. Bom, vamos usar um exemplo simples. Imagine uma xícara de café com um pouco de leite. Quando você coloca o leite no café, eles começam separados. Com o tempo, eles se misturam. Depois de alguns segundos, temos uma mistura uniforme. A entropia aumentou. O sistema ficou mais homogêneo. Agora pense no processo inverso. Você já viu um café misturado se separar espontaneamente? Virar de novo café e leite? Claro que não, né? Esse processo praticamente nunca acontece. E isso acontece porque a natureza possui uma tendência estatística muito forte. A entropia tende a aumentar, e isso significa que o universo evolui naturalmente de estados mais organizados para estados mais homogêneos. Um ovo inteiro pode virar uma omelete, mas uma omelete nunca volta espontaneamente a ser um ovo. Essa irreversibilidade cria algo muito importante, a chamada flecha do tempo. A flecha do tempo é simplesmente a direção em que a entropia aumenta. Essa é a razão física pela qual percebemos o tempo avançando. Mas aqui surge um detalhe extremamente curioso. Se você pegar quase todas as leis fundamentais da física, elas funcionam tanto para frente quanto para trás no tempo. As equações de Newton, as equações de Maxwell, as equações da mecânica quântica, todas elas funcionam perfeitamente se você inverter o tempo. Imagine filmar duas bolas de bilhar colidindo. Se você assistir o vídeo ao contrário, a física continua parecendo possível. Nada parece violar as leis do universo, mas se você filmar uma omelete voltando a ser ovo, todo mundo percebe imediatamente que algo está errado. Isso acontece porque a entropia não é simétrica no tempo. Ela tem uma direção preferencial. E é isso que define o que chamamos de passado e futuro. Mas existe um detalhe muito importante: a lei da entropia não é uma lei absoluta como a gravidade. Ela é uma lei estatística. Ela não diz que algo é impossível. Ela diz que algo é extremamente improvável. Imagine uma caixa cheia com 100 bolinhas. Se todas estiverem de um lado da caixa e você sacudir, elas tendem a se espalhar. Esse é o estado mais provável. Mas nada impede, em princípio, que elas voltem todas para um lado. A probabilidade é apenas ridiculamente pequena. Essa característica probabilística da entropia levanta uma ideia curiosa. Se o tempo depende de processos estatísticos, então, teoricamente, flutuações extremamente raras poderiam produzir eventos inesperados, inclusive coincidências impressionantes. Coincidências que parecem premonições, mas na maioria dos casos, elas são apenas o resultado de algo muito poderoso, a probabilidade. Nosso cérebro gera milhares de pensamentos todos os dias, imaginações, sonhos, suposições. Entre milhares de possibilidades, eventualmente uma delas coincide com algo real. E quando isso acontece, parece algo extraordinário, mas estatisticamente era apenas questão de tempo. E é exatamente aqui que a ciência costuma chegar quando analisa premonições. Não como um fenômeno físico comprovado, mas como um encontro raro entre memória, probabilidade e coincidência. Mas isso não significa que a pergunta sobre o tempo esteja resolvida. Na verdade, a física moderna ainda está longe de entender o tempo. Matéria escura, energia escura, gravidade quântica, buracos negros, tudo isso ainda pode mudar profundamente nossa compreensão sobre o universo. E talvez no futuro descobramos que o tempo é algo ainda mais estranho do que imaginamos hoje. Bom, depois de toda essa jornada, voltamos à pergunta inicial. Premonições são possíveis? A resposta honesta da ciência é provavelmente não.
a maioria dos casos pode ser explicada por algo muito mais simples: coincidência. Todos os dias pensamos em milhares de coisas, cenários, sonhos, preocupações, possibilidades. Entre milhares de pensamentos, eventualmente um deles coincide com algo real. E quando isso acontece, parece algo extraordinário. Mas do ponto de vista científico é apenas possibilidade em ação. Isso não significa que a pergunta seja inútil. Muito pelo contrário. Porque quando tentamos responder essa pergunta, acabamos entrando em um dos maiores mistérios da física: o tempo. E quanto mais estudamos o tempo, mais estranho o universo parece se tornar. Newton nos mostrou um universo onde o tempo é um relógio cósmico absoluto. Einstein revelou que o tempo é relativo e dependente do observador. Algumas interpretações da relatividade sugerem que todo o universo pode formar um bloco espaço-temporal, onde passado, presente e futuro coexistem. Já a termodinâmica mostra que aquilo que chamamos de passagem do tempo pode ser apenas consequência de algo muito mais profundo: o aumento da entropia. E mesmo assim, a física ainda não sabe responder completamente uma pergunta aparentemente simples: por que o tempo existe? Alguns físicos acreditam que o tempo pode ser uma ilusão emergente, algo que surge apenas da forma como sistemas complexos evoluem. Outros acreditam que o tempo pode ser uma propriedade fundamental da realidade. E alguns ainda vão mais longe. Eles acreditam que o tempo pode ser apenas uma forma limitada nossa de interpretar o universo. Ou seja, talvez o tempo não esteja realmente passando. Talvez nós é que estamos atravessando uma estrutura muito maior. Um cosmos onde cada momento já existe. Mas nós só conseguimos enxergar um instante por vez. Se isso for verdade, então a pergunta sobre o futuro muda completamente. Não se trata mais de prever algo que ainda não existe, mas de compreender algo que talvez já faça parte da estrutura do universo. Mas existe algo ainda mais importante nessa discussão: a liberdade humana. Se o universo realmente for um grande bloco, então tudo já estaria determinado. Cada decisão, cada erro, cada descoberta, cada pensamento. Mas mesmo que isso fosse verdade, nós ainda viveríamos nossas vidas da mesma forma. Porque dentro da nossa experiência, o futuro continua aberto. E talvez seja exatamente isso que importa: não saber o que vai acontecer, mas poder descobrir. Porque no final, a ciência não existe para destruir mistérios. Ela existe para aprofundá-los. E o tempo continua sendo um dos maiores mistérios do universo. Talvez o maior de todos. Se você gostou desse tipo de conteúdo que mistura física, filosofia e os grandes mistérios do universo, já deixa o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos cada vez mais profundos como esse. E se você ainda não é inscrito no Matematizei, se inscreve aqui no canal agora, tá? Porque toda semana a gente explora esses temas fantásticos. Quero também agradecer de forma especial aos membros do canal. É graças ao apoio de vocês que continuamos melhorando os conteúdos aqui, investindo em pesquisa, animações, roteiro, edição. E se você quiser apoiar diretamente o canal, temos também nosso clube de membros, a loja com produtos exclusivos, nossa chave Pix, tem o botãozinho valeu demais também. Vou deixar algumas coisas ali no primeiro comentário fixado, tá? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.